Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Leandro Verdun no YouTube. Hoje com uma convidada especial, deixa eu receber ela aqui, minha amiga Elidiane Pereira, que é nutricionista offshore. E como você já viu no título do vídeo, vai falar pra gente tudo como ser uma nutricionista offshore e também os perrengues e alegrias de ser uma nutricionista offshore, né? Mais conhecida como comissária, depois da vinheta. Fala, minha amiga, tudo bem? Como é que você tá? Saudade, um tempão que a gente não se fala. É verdade, tô feliz, obrigada pelo convite. Pessoal, obrigado por estar aí assistindo a gente também. Tamo aí, né, tirar as dúvidas do pessoal. Nutricionista offshore, às vezes o pessoal fica muito em dúvida, né, qual é a diferença, o que é comissário, o que a gente faz. Essa seria a minha primeira pergunta. Eu costumo falar muito aqui o seguinte, que as funções a bordo têm outros nomes que às vezes é diferente da cadeira na academia, lá, da cadeira na faculdade, né? O cara se formou em uma coisa e não sabe como que ele pode trabalhar a bordo, porque ele procura isso nas empresas offshore e não acha esse nome. Aí a pessoa fez nutrição e aí tem lá comissária. Pô, eu não sou comissária. Comissária, o pessoal lembra muito do avião, né? Comissária de bordo. E aí, por que comissária e tem diferença? É a mesma coisa? Não, na verdade, nem todo comissário é nutricionista, mas todo nutricionista ele é capaz de ser um comissário. E é bom que tem essa referência do avião, porque realmente, né, a pessoa que faz todo esse trabalho administrativo de bordo em relação à hotelaria, né, o nosso serviço de alimentação, de limpeza, de lavanderia, é feito pelo nutricionista comissário. O que acontece é que existe hoje um mercado que está crescendo, o mercado offshore, e a legislação, a lei, as exigências também. Então, pelos riscos, né, para evitar uma DTA, que é o vilão da nutrição, que é uma doença transmitida pela alimentação, precisa de um profissional nutricionista quando a gente está acima de 30 refeições, porque quanto maior o número de refeição, maior o risco. Então, agora... Já temos uma informação relevante aí. Só é necessário, por lei, nutricionista quando serve acima de 30 refeições por dia, por refeição. Isso. Assim, você pode responder, né, em unidades menores, mas não estar presente no dia a dia. No caso, a gente tem embarcações que tem um PLB maior, né, que é o número de pessoas a bordo, e necessita, né, criou-se essa necessidade de ter o profissional formado. Então, os comissários que não eram formados em nutrição, eles tiveram um tempo para se adequar a essa nova lei de se formar em nutrição, e hoje em dia tem um número bem restrito de profissionais, que existem unidades que são bem grandes, que tem o comissário, que não é formado em nutrição, mas que tem muita experiência e conhece, né, o nosso mundo a bordo de hotelaria, e junto trabalha com um nutricionista que responde tecnicamente por ele. Dando uns passinhos para trás, para a gente pensar bem naquela galera que não sabe nada mesmo. A gente está falando de a bordo nós temos, né, as pessoas que fornecem a alimentação e o cuidado feito um hotel ali, né? Cama, sim, mesa, banho, limpeza, cabine, comida, tudo isso. Lavanderia. Isso a gente tá, lavanderia. A gente está falando das empresas de hotelaria, né? Se você já sabe, beleza, mas tem muita gente que não sabe. As empresas de hotelaria, né, Elidiane, se eu estiver errado, são as empresas que trabalham a bordo das plataformas e navios no offshore e fornecem esse tipo de serviço. Em 99% das vezes são terceirizadas, né? São empresas que prestam serviço para a empresa dona ali do navio ou da plataforma. E aí nessas empresas tem ali os taifeiros, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tem cozinheiros, tem mais quais funções que as empresas... Padeiros, ajudantes de cozinha, a gente chama saloneiro, mas é o garçom, chama de paioleiro, mas é a pessoa, sim, que cuida do estoque, o estoquista. Então, como você falou, tem os termos técnicos que às vezes assustam, as pessoas acham que não têm conhecimento, mas na verdade é só porque o mundo náutico ele é diferente mesmo. A gente não fala parede, fala antepara, né? Quer dizer,
Então, a mesma coisa na parte... Por aí. A parte da... E a chefe dessa galera, quem comanda essa galera toda, é a nutricionistas. É a comissária, né? Aí a gente volta pro ponto onde a gente estava. Antes de você falar dos seus sofrimentos como comissária, eu acho que a gente pode falar primeiro de como a pessoa chega lá, como a pessoa pode se candidatar a uma vaga de comissária, que eu acho que isso é mais curto, e aí depois a gente fala sobre como é ser uma comissária mesmo no dia a dia. Com certeza. Você tem quantos anos de experiência? 20 anos. Caraca. Elidiane, que é faixa preta de jiu-jitsu. 20 anos de experiência como 20 anos. É legal essa informação que você falou, sabia? Ajuda muito a borda. Cria-se aquele elo de respeito, né? A equipe cliente. Eu sou aposentada, já passei, né? Eu não tô atuando mais, mas realmente tem um histórico esportivo aí bacana. Se eu fosse faixa preta, cara, de judô, no caso que eu faço judô, se eu fosse faixa preta, eu ia tatuar uma faixa preta na testa. Né? Ainda não tenho uma tatuagem no corpo, mas é uma ideia, né? Quem sabe no futuro. Mas então, aí a pessoa, primeiro de tudo, tem que ser formada em nutrição. Você estava falando antes, a galera tem gente que não sabe, mas antigamente já existiam os comissários, né? Aquele governante ali, né? A governanta que cuidava de toda essa área, mas não tinha essa necessidade. Hoje em dia tem que necessariamente, para ser um comissário ali, um responsável pela equipe de hotelaria a bordo, tem que ser formado em nutrição. Salvo os barcos com PLB pequeno, né? Barcos que tem 15, 20 pessoas, esse geralmente a nutricionista fica em terra, né, comandando. Então, aí mais o que? Além da formação? Tem que ser formada em nutrição, tem que estar inscrita num conselho no qual tu vai atuar. No caso, quem atua na região ali do Rio de Janeiro, né, no CRN4, então assim, depende a sua região, então você tem que estar inscrita no Conselho Regional de Nutricionista. Tem que ter experiência na profissão de nutricionista, pelo menos 2 anos na carteira, porque o cliente exige isso, porque como você comentou, a maioria das empresas são terceirizadas, a hotelaria ela é terceirizada, então a experiência na profissão ela é muito importante, e já tem hoje muitas empresas no mercado que abrem estágios para o nutricionista, podem estar trabalhando na base com esse suporte, porque se tem interesse em trabalhar com isso após formado. A gente tem também toda a regra, eu sempre falo, tem uma exceção, porque eu sou uma exceção na minha empresa. Então, assim, nunca... eles não contratam. Então, cara, mostra que você é diferente, né? Assim, que você tem interesse, que você é uma pessoa que aprende fácil, que você tem diferencial, porque, assim, eu acho que nada é engessado. Então, assim, preferencialmente tem que ter 2 anos de experiência, que é o que a Petrobras exige das empresas que ela está contratando. Mas já aconteceu um caso que eu conheci um rapaz há pouco, que ele não tinha experiência, estava trabalhando na base, por uma situação emergencial, ele subiu numa unidade que era Flu Hotel, junto com um outro nutricionista experiente, acabou que o cliente gostou muito dele e abriram essa exceção e ele hoje está contratado e trabalhando numa unidade e ele não tinha a experiência de 2 anos. Mas aí foi uma sorte. Oportunidade versus networking, oportunidade e capacidade, né, que ele tem. Capacidade do cara, né, que ele demonstrou para poder ser bem quisto ali. Então, assim, acho que tudo, né, que você falou, vamos criar, assim, eu quero isso para mim, vamos atrás. Então, o que precisa? Precisa ser formado, precisa tá inscrito no conselho, né, que você tem uma carteirinha, né, com que você é nutricionista da região tal, você precisa ter experiência de pelo menos 2 anos, você tem que ter o CBSP, que você já falou também no seu canal, que eu também sempre indico para minhas colegas, inclusive, acho que foi uns 2 dias atrás, conversei contigo, tem uma colega enfermeira que tem interesse em entrar no mercado, falei, acompanha o Leandro Verdun, que ele dá as dicas de todas as áreas. A gente está sempre tentando aqui abranger todas as funções, né, porque respondendo às perguntas que a galera vem perguntar. E você não deixa ninguém sem resposta, então isso que é o bacana, se a pessoa viu, assistiu, ainda tem dúvida, ela manda, você vai atrás da resposta, isso é muito bacana, eu sou sua fã.
dá um trabalhinho. Eu conto com as minhas amigas, vivo perturbando todo mundo quando eu não sei. Vem cá, o que precisa para isso, o que precisa para isso. E acaba aprendendo, né? 2 anos de experiência como nutricionista, CBSP, tem que ser inscrito no Conselho Nacional de Nutrição, ou Regional de Nutrição. CRN, Conselho Regional de Nutrição, da sua região, né? O T-HILT, agora não é mais o HILT, eles estão exigindo o T-HILT, você também já explicou aí no seu canal. Exatamente, o T-HILT, eu aconselho o cara a fazer o T-HILT agora, porque tem clientes que ainda aceitam o HILT, mas é minoria, não por muito tempo. Fica Exatamente. restrito, já que você não tem, já faz o T-HILT, que ele te dá um leque de opções maiores de empresa, né? Você citou, por exemplo, a Petrobras, quando você falou do cliente. A Petrobras é o maior cliente que a gente tem no offshore no Brasil. Tem outros também, mas é o maior cliente. E acaba que ela cria uma jurisprudência, digamos assim, entre aspas, né? Que o que ela exige, as outras acabam seguindo. E no caso do T-HILT é isso. Então, CBSP, T-HILT, 2 anos de experiência e ser inscrito no Conselho Regional. CPSO. CPSO. Primeiros socorros avançados, a gente precisa também. Mas esse não é um obrigatório. Nem todas as unidades e clientes exigem. Mas se você puder fazer, é melhor, é um diferencial. Tem unidades, no caso, as melhores oportunidades, você tendo o inglês e tendo o primeiros socorros avançado, te abre uma porta melhor em relação aos colegas que não têm. Então já vamos direcionar isso. Então, hoje em dia, o serviço de hotelaria, a gente tem um mercado, eu digo até fácil de se entrar. Mas, assim, depois de uma certa experiência, né? Não, já tem você, às vezes, por uma diferença salarial, não vale a pena algumas unidades. Porque são unidades mais antigas, que te dão mais problemas, e aí eles não te exigem tanto na parte de currículo. Mas para você pegar uma unidade que já tem equipamentos de melhor qualidade, você tem mais conforto na sua vida offshore, porque a gente fica 14 dias ou mais a bordo. Então, você ter uma cabine single, você ter um colchão gostoso, né, um material e ferramenta de equipamento de trabalho qualificado, isso não tem preço a bordo. Eu sei bem do que você está falando. Tem gente que às vezes não tem essa noção. Às vezes está no conforto, mas nunca experimentou o desconforto, não tem essa noção. Nem toda unidade offshore é mil maravilhas, assim como nem toda equipe de hotelaria também é, né? Eu falei até no meu vídeo de taifeiro que se não fosse hotelaria a bordo, nossa vida seria muito mais difícil, né? É um reconhecimento bacana também. A gente faz o possível para deixar o cliente bem satisfeito. Essa é a nossa meta, né? O nutricionista, ele tem, além de fazer o processo administrativo da hotelaria, ele tem que manter o seu cliente satisfeito. O cliente é a tripulação de bordo, não só o cliente que te contratou, que é o pessoal de base, entre contratos de base entre base. Então, é bem importante a gente pegar esse feedback para sempre melhorar o nosso serviço, né? E é uma galera mimada, né? Não, você não acha? Eu tava conversando com o pessoal no escritório. Vocês querem isso, vocês são mimados. Eu falei, somos mimados mesmo. Quanto mais opções você dá, mais eles querem, né? Eles são muito criativos, eles acham sempre um jeito de arrumar um evento, sempre um jeito de arrumar algo melhor. Tá sempre buscando mais trabalho pra gente, mas assim, importante é estar todo mundo feliz, né? A gente encontrando as soluções, mas a gente dá jeito. O offshore é isso, é cheio de imprevistos, é você buscar, é sempre um desafio novo, você tá sempre buscando soluções, porque com as ferramentas que você tem, por isso que é importante você ter um inglês, um CPSO, que é um diferencial já para você ter menos perrengues, porque às vezes você quer entrar de qualquer jeito. E aí é mais difícil, quando você divide cabine com 4 pessoas, quando você entra numa cozinha que todos os equipamentos não funcionam, onde não tem uma pessoa específica para fazer manutenção, você tem que entrar numa lista de espera, né? E são coisas que são prioridades, enfim, isso causa um estresse grande, tanto para a equipe quanto para você. Você chegou a falar do inglês aí. Qual a importância do inglês para a pessoa ser uma nutricionista offshore hoje? Hoje, a gente tem as unidades que a gente chama as estrangeiras, né, as gringas,
que são hoje os melhores contratos, né? Geralmente de cardápio, geralmente de salarial. Então, você tem uma condição melhor se você for nutricionista bilíngue. Então, a nutricionista bilíngue, ela já tem um mercado mais específico. Se você não tem inglês, você vai pegar a oportunidade que tem. Se você é bilíngue, você pode escolher algumas unidades. Mas a pessoa consegue emprego como nutricionista offshore, mesmo sem inglês, não é? Consegue. Beleza. Consegue. Eu acho que deu para entender aqui. Se você que está vendo a gente não entendeu ainda, deixa aqui nos comentários sua pergunta, que eu vou lá perguntar a Elidiane e respondo você. A gente vai falar depois. Você que está assistindo esse vídeo, já deixou o seu like, deixa o like, comentário, compartilha com quem você conhece que é nutricionista, que tem vontade de embarcar, ou que está pensando em fazer uma faculdade para embarcar. Nutrição é uma das opções. E acerca desses perrengues que você está falando, de comida melhor, comida ruim, plataforma velha, plataforma nova, todas as perguntas que te fazem, né? Você que está assistindo esse vídeo, fica ligado que em breve vai ter um novo vídeo falando sobre isso, sobre o dia a dia da nutricionista offshore. Esse vídeo aqui foi para você entender como ingressar como ser uma nutricionista offshore. Elide, obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Imagina, estamos aí juntos, sempre que você precisar, estamos aí. O pessoal manda suas perguntas. Mais algum conselho para quem quer iniciar na carreira? Olha, eu aconselho estar bem integrado com as legislações, tá? Porque é bem importante isso, as normativas, as RDCs, né? Porque a gente recebe muita auditoria a bordo, tanto Anvisa, Marinha, Bandeira, você sabe como é isso, a gente tem que estar bem alinhado com legislação, então estudem. Se tiver uma pós-graduação na parte de refeições coletivas, parte de atendimento ao cliente, né, gestão de pessoas, isso te enriquece o seu trabalho, né, diminui as tuas dificuldades a bordo, porque vai anotando aí o que ela tá falando. São dicas importantes. A gente vou colocar também na descrição do vídeo toda essa questão dos cursos e tal. Deixa comigo também que eu não vou deixar o pessoal órfão dessas informações, não. Porque a gente aprende, né, muita coisa na universidade. Então, você tem que direcionar no que você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar com refeição coletiva, você vai trabalhar com pessoas, você vai trabalhar com confinamento. Então, teu psicológico também tem que estar sempre muito bom. Faça terapia, não é vergonha. Terapia é indicada em todos os casos. Todos os casos, já vai, porque você se torna um terapeuta a bordo também. Você vai acolher muito as pessoas, então você precisa estar bem equilibrado, né, psicologicamente, para isso, se você vê necessidade. Então, assim, a questão de cardápios, controles de desperdício, insumo, per captas, né, isso tudo a gente aprende na faculdade, mas fica bem afiadinho mesmo. Para você passar numa entrevista, você tem que ter um controle de custo muito bom, porque a gente faz a requisição do nosso pedido de rancho, do nosso alimento, mas você tem um limite de peso, um limite de espaço, tanto do transporte quanto do armazenamento. Nem toda unidade tem câmara suficiente para você guardar suas carnes, que tem que ser sob temperatura adequadas. Então, assim, são várias dicas que você pode estar perguntando aí, que a gente vai estar tirando no futuro breve, acredito, porque assim, não é, você está dentro de uma embarcação que tem um peso, né? A gente tem um número de pessoas para comer e você não tem um supermercado perto, então você tem que controlar os insumos, tem que planejar isso, e tanto com qualidade e quantidades, para você atender dentro da tua logística disponível de barco. É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, que eu quero exatamente saber dessas dificuldades. Obrigado por você que assistiu até aqui. Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo. Obrigado, Elide. Valeu. Tchau, valeu.